Afinal, que papo é esse? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Papo é Esse? E o Que Papo é Esse de hoje é economia, mercado financeiro e muitos outros temas com a Ordem Consultoria Financeira. Primeiramente, agradecer os nossos patrocinadores, Bárbara Farina, que entrega experiências gastronômicas únicas e exclusivas que você só consegue com ela, encontra com ela, e Ordem Consultoria Financeira, que, sem dúvidas, é onde está a solução dos seus problemas. Pessoal, nesse episódio a gente recebe a Ordem Consultoria Financeira, que é liderada pelo Felipe Maluf e pelo Paulo Vitor. Eu vou pedir que eles se apresentem para vocês, porque o currículo de ambos são extensos, dois engenheiros, e contar para vocês que a Ordem Consultoria Financeira surgiu com o propósito de quebrar aquela imagem que mercado financeiro, consultoria financeira, esse respaldo de mercado era uma coisa muito elitizada. Então eles surgem com o propósito de democratizar serviços financeiros e acessos. Gente, e antes de passar a palavra pro Felipe, pega esse boné que eu tô usando, que a gente tá quebrando um padrão aqui hoje no Pod Que Papo é Esse? Então vamos lá. Felipe, agora é com você. Se apresente. Fala, Luiz. Boa noite. Primeiramente, obrigado por você trazer a Ordem Consultoria Financeira aqui. É um privilégio a gente participar desse programa que está tão em ênfase falando de economia, cidadania. A gente teve aqui já candidatos a deputados, tem coisa nova aí que eu já tô sabendo, não sei se você vai contar. Vamos deixar em off. E é isso, meu nome é Felipe Maluf, tenho 35 anos, trabalho no mercado financeiro há quase 10 anos. Engenheiro formado ali em Uberaba, na Uniub. Sou nascido em Uberaba, já morei em Campina Verde. Teve uma experiência na Austrália, né? Fiz intercâmbio, morei lá por um ano. Estudei bastante inglês lá, aproveitei bastante e depois que eu voltei, acabei de formar em engenharia, mesmo não sendo a principal profissão que eu tinha interesse de seguir, eu peguei, completei a engenharia e lá no começo eu já tive o primeiro contato com o lado da economia, que foi naquelas matérias extensivas que você era obrigado, né, complementares. As optativas, né, que o pessoal falam. Exato, isso. E eu fiz de economia. E aí depois eu fiz um curso aqui em Uberlândia mesmo, da XP, em 2011, há muito tempo atrás. E foi muito bacana. Formei, passou disso, eu tive uns amigos que moravam em São Paulo, que eu falava muito que eu tinha interesse de trabalhar nessa área. Procurei saber o que eu precisava fazer, me graduei, corri atrás e tem aí quase 10 anos já de São Paulo. Você quer que eu te fale onde que eu passei eu quero que você conte a sua trajetória. Rico, XP, Safra. Tá. Eu comecei no escritório da XP Autônomo, onde que foi aquele famoso escritório onde que o primo rico, Thiago Nigro, falou que ganhou o primeiro milhão dele, que foi na venda desse escritório autônomo. E lá eu fui head comercial, né? Fui head sales de SDRs. E foi uma experiência muito boa, Luiz, porque eu vi como que era o start do mercado financeiro. Não era mais só um sonho, eu estava realizando aquilo. E por lá eu fiquei um ano e tive um convite para ir diretamente para a Rico. E na Rico eu trabalhei do lado, de fato, com o Thiago Nigro. Depois eu fui promovido para o Private da Rico. Lá eu permaneci por 2 anos e meio. E fui chamado para a XP Central, que é tudo lá dentro do mesmo prédio. Sim. Né, no Corporate Town em São Paulo. E depois disso, dentro da XP, galguei bastante cargo lá, porque lá é bem meritocrático, é semestral as promoções. E chegou um momento que eu tive uma baita oportunidade de migrar para um family office, que é algo que era mais se aproximava de um private, que era o que eu sonhava, e foi muito legal. Mas também foi uma parte de quebra de expectativa. Porque como que a gente sabe que o mercado financeiro ele é novo no linguajar brasileiro, ele é pouco inclusivo ainda, mas só que bem mais do que era há 5, 6 anos atrás,
eu vi a diferença de hábitos e consumos que vai fazendo que perpetue o rico rico e perpetue 99% das pessoas de classe média baixa nessa mesma condição. Então, nisso, eu tive uma ideia de tirar fora do padrão econômico elevado e jogar para pessoas de condições normais, trabalhadoras, CLT, autônomo. E daí foi criado a ordem, que antigamente tinha outro nome, mas já foi o BB, que foi o protótipo do projeto que virou hoje, né? Que foi criando proporção gigantesca. Aí eu vou deixar o Paulo se apresentar, porque aí nossas histórias se encontram num certo momento, que é o que fez, de fato, a ordem nascer. Bom, Paulo Vitor, se apresente pra gente, você que é engenheiro de produção, graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Exato. Se apresente pra gente, por favor. Bom, vamos lá. Eu sou de Uberlândia, nascido e criado aqui em Uberlândia. Aos 18 anos eu fui morar em Ouro Preto. Enfim, sempre fui da área de exatas, sempre gostei de conta, essas coisas. Fui para Ouro Preto, formei em engenharia de produção. Até um ponto interessante, até pegando um gancho do Maluf sobre esse interesse pelo mercado financeiro, não era para eu ter ido pelo mercado financeiro se eu continuasse o ciclo que eu estava seguindo. Porque Ouro Preto, para quem não sabe, é uma cidade que tem muito forte a engenharia lá. Então, até questões de república que eu morei, ex-alunos, todos de engenharia. Só que, então, vamos lá, começou na faculdade meu interesse por empresa, então eu empreendi na faculdade, abri uma empresa de impressão 3D. Sempre gostei um pouco dessa parte técnica, tive impressoras, fazia projetos de engenharia na época, até a questão da barragem que rompeu de Mariana, eu cheguei a fazer um projeto nesse sentido. Tive um time na hora da minha formatura, eu acabei formando um mês antes da pandemia. E na época eu continuei tocando alguns projetos, até na questão da impressão 3D, só que eu estava ali começando minha carreira. Então, minha carreira começou, na verdade, na faculdade, com esse trabalho. Veio a pandemia, eu fui trabalhar no Banco Votorantim, mas foi uma experiência muito rápida. É mineiro, não é? O Banco Votorantim, é mineiro, ele não é? é paulista. Paulista? É da família Votorantim, aí tem a Votorantim Antônio Cimentos, Hermílio de Moraes. E- Baita empresário, desculpa ter te Sim, interromper, sim. porque eu sou fã dele. O Antônio Hermílio de Moraes, que trabalhou até o restante da vida dele, ia todo dia lá no escritório. Se eu não me engano, ele é morador na Zona Leste, em São Paulo, e continuou morando lá A vida inteira. E aí foi diversificando negócios, esse evento, banco. Um dos últimos foi o banco. Minha carreira consolidou muito na engenharia, então eu fui para consultoria, essas consultorias grandes em engenharia, já fui para o Pará, para Goiás, mas era tudo muito voltado ou à obra. Aí você me imagina eu, do jeito que eu tô aqui agora, tá de capacetinho, tá de EPI, botina, zero problema, mas é Outra realidade. E aí eu fiquei nessa por quase 3 anos, até que eu, assim como o Felipe, começou a me despertar o interesse pelo mercado financeiro, e aí eu acho que foi uma paixão mesmo, porque eu chegava a voltar do meu trabalho, ir pesquisar sobre, ir ler sobre, qualquer curso que eu fazia era sobre o mercado financeiro, eu sabia que era algo muito a longo prazo, eu sou adepto de questões a longo prazo, então eu resolvi fazer a transição de carreira, eu fiquei, após engenharia, fui para os Estados Unidos com o intuito de fazer alguns cursos de mercado financeiro, aprendi como funciona o mercado financeiro lá, toda a questão até de aposentadoria, já conheci o mercado brasileiro, foi importante para conhecer o norte-americano. Quando eu voltei, e aí já até puxando o gancho como eu e o Felipe a gente se conheceu, o projeto de consultoria ele já tem mais de 2 anos. Na época a gente já conversava como é que a gente ia estruturar isso, como é que poderia ser, só que ele no trabalho dele, eu no meu, e as coisas foram começando a fluir, foi quando começou, para mim, né, o Felipe já tem muita experiência no mercado financeiro, eu trazia muita coisa técnica de engenharia, e foi quando a gente se encontrou, e aí foi uma coisa que ele queria. As skills bateram. E foi assim, dia após dia, eu aqui em Uberlândia, ele em São Paulo,
Eu já tô até contando a história da ordem aqui, mas foi assim algo que era para acontecer. A minha vontade de continuar no mercado financeiro era muito grande. Ele já me trouxe muita coisa de dentro do mercado financeiro, como acontecia, como deveria ser feito. E foi quando a gente começou a amadurecer a ideia até o ponto em que a gente começou esse projeto em São Paulo no começo de 2025. Você quer contar algum ponto aí, Malu? Vou colocar Calma, um que tem adendo. pergunta aqui. Vou colocar um adendo que eu trabalhei também de capacetinho, sou formado em engenharia civil, não falei esse detalhe. Capacetinho, 5 horas da manhã passava a van para levar a gente pro trecho. Chegava no trecho, ficava o dia inteiro na obra. Depois eu trabalhei com meu pai, que é engenheiro, e era horrível para quem Ângelo. gostava. Tio Ângelo. Mas foi uma baita experiência, porque na verdade você entende na engenharia que não é gestão de obra em si, é gestão de pessoas. Porque é muito mais delicado você conduzir uma obra, uma ponte, um asfalto, em questão de você ter seu time organizado, de ter o acampamento bem feito, ter uma marmita boa, e é uma coisa que a pessoa nunca pensa na faculdade, né? Não, a última coisa que a gente vai pensar é sobre o bem-estar da questão do peão. A gente esquece que são humanos, não é nada robotizado. E foi muito legal que você começa a ter um pouco mais de tato, sabe a hora de apertar, sabe a hora de afrouxar. O mercado financeiro, ele é extremamente complexo. E eu queria entender de vocês em qual momento, qual propósito, que a Ordem Consultoria Financeira surge nesse mercado financeiro tão complexo, qual o propósito que tornam vocês diferentes dos demais. Mas essa resposta é para já, que primeiro eu vou servir um bolo para vocês da nossa patrocinadora Bárbara Farina, que é uma experiência. Boa, vamos lá. Isso. Obrigado, Bárbara. Já ensaiei a resposta, gente. Até o pratinho personalizado ela manda pra gente. Merece, Fefito. Manda bem. Meninos, me contem do bolo Bárbara Farina. É exagero ou é experiência? Tá doido. Sério mesmo. Muito bom. Bom. E muito bem feito, hein? Não, ela é impecável. É um bolo que não tem farinha branca, não tem glúten. Ou seja, a gente come sem preocupação, PV. Bom, recapitulando a pergunta para vocês, que eu tirei da fala de vocês dois, da apresentação, qual o diferencial da Ordem Consultoria Financeira mediante um cenário de mercado financeiro tão complexo? Boa. Posso começar? Claro. Lulu, assim, a gente não enxerga concorrência, não enxerga competitividade, onde que a gente trabalha em um formato totalmente inovador, com viés de acoplar o mais alto nível de entrega para o high performance de grandes fundos de multifamily office para pessoas de padrão de vida normal. Felipe, você fala sobre family office. Traduz isso pra gente. O que é isso? O multifamily office ou family office só é um lugar, um escritório, onde que você coloca um 360 de atendimento à disposição daquela família, daquele financeiro, tudo que envolve o financeiro daquela pessoa. Tem advogado, tem contador, tem estratégia para offshore, para a pessoa fazer otimização tributária. Então, imagina que são várias pessoas trabalhando em prol Tudo isso a Ordem entrega. Entrega, só que a gente faz de uma maneira diferente. Porque como que é a prática de costume de cobrança de um family office? É 1%. Então, se o cara tem 100 milhões lá, que são patrimônios comuns, tem multifamily office, ele vai pagar 1% anual daquilo. A gente está falando 1 milhão por ano, é 100 mil por mês. 83 mil, 86 mil por mês. Então, assim, mas ele tem tudo à disposição. Que 1% ao ano de patrimônio líquido é nada.
em relação ao quanto ele vai ter de benefício. Sim. A gente sabe que hoje um ajuste, você pulando o ITCMD, você economiza 20% do seu patrimônio na hora de uma sucessão. Então, o que é 1% ao ano para fazer otimizações? Então, é muito benéfico. Agora, jogando para o lado da ordem, a gente pegou o que tinha lá, o que tinha de necessidade para pessoas de padrão de vida normal, né? E a gente misturou e conseguiu formatar um produto barra serviço totalmente personalizado e adequado a cada um com seu perfil. Hoje a gente atende prefeitura, a gente atende empresas. Era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Além do privado, vocês também atendem o setor público, né? Atendemos o setor público, o setor privado e como uma forma de benefício para a empresa. Depois benefício corporativo. Exatamente, como benefício É uma corporativo. coisa muito inovadora, né? Muito. Então, por isso que eu te falo, não tem nada ainda, pelo menos, igual à ordem. E agora falar o propósito. O propósito é o seguinte, a gente sabe que a China virou a China porque tinha um planejamento de 30, 40 anos para frente. Eu que sou muito fã do Paulo Guedes, eu assisti uma palestra dele em 2019 na Expert, e o Paulo Guedes deve ter seus 75, 77 anos, não sei. Acredito, no máximo. Mas, assim, ele falando do Brasil daqui 30 anos. Não é à toa que o cara, ele foi fundador do Pactual, que é um milionário, multimilionário, e ainda tem o esforço do trabalho e tem a visão total de longo prazo. Porque a cabeça dele a cabeça que enriquece é de longo prazo. E qual que é o problema maior do brasileiro em relação a isso? Que você imaginar que tem uma vida financeira muito bagunçada, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, você não tem um planejamento, tudo vira apagar fogo. Assim você deixa de trabalhar de uma forma só reativa sobre o seu dinheiro, onde que, gastei mais esse mês, eu preciso trabalhar mais o mês que vem para pagar os gastos de agora. E assim vai virando, né, o déficit. Uma bola de neve. E aí a gente sabe que quando você coloca isso entre o pai e a mãe de uma família, as crianças automaticamente vão absorver aquilo. Você já viu o caso que tem o pai e a mãe que gostam de leitura, automaticamente o filho puxa para fazer a leitura? Sim. Então, a gente pensa em algo assim de longo prazo total, que é uma percepção de mudança na vida de um todo. O Brasil, a gente está batendo recorde agora de dívida externa, dívida interna, e se você imaginar que um pequeno ajuste de padrão que começa dentro de casa, impacta um país inteiro, uma nação inteira, aí a gente está bem voltado nesse propósito. Não é para agora que a gente vai colher esse fruto, mas se a gente conseguir melhorar 1% da vida da população... Está sendo plantado, né? Em 20 anos, a gente olhar para trás e falar assim, não, a gente startou isso, não é só aquela educação financeira, aquele curso, aquela palestra, não, a gente chega e entrega. Então é com muito orgulho, por isso que eu não paro de dissertar sobre isso, que nasceu a ordem, porque ela é carregada de propósitos cheios, inflados de boa intenção, de ajudar o próximo, de modelos personalizados. Hoje a gente atende uma pessoa que ganha 600, 700 mil por mês e a gente atende uma pessoa que ganha 3 mil por mês. Só que são planos totalmente diferentes, né? E personalizados, personalizados para cada um com aquele padrão, fazer a entrega máxima dentro daquilo que a pessoa busca. Um ponto importante, Lu, é ressaltar assim, de que forma que a gente faz isso, né? Porque o modelo Family Office, ele existe há anos e é uma coisa ainda, de certa forma, manual, né? Sim. Então, você precisa ter uma equipe técnica, você precisa ter gente envolvida. A gente focou em 3 pilares: tecnologia, entrega e muita escala. Então, para a gente conseguir simular, né, um serviço de Family Office, trazer isso e democratizar, que esse foi o interesse inicial da ordem, a gente precisou investir muito em tecnologia, no sentido de trazer estratégia e inteligência financeira para as pessoas. Por quê? O que isso significa? Por exemplo, fazer um paralelo aqui. Se eu tenho uma dor no meu ombro, eu posso, né, primeiro, ir num médico que estudou e que sabe disso, e ele vai entender. Ou 2, eu pesquisar no chat GPT ou tentar saber o que está acontecendo sozinho. Não faz sentido, né? Eu tenho tanta coisa para resolver
Não faz sentido eu tentar entender tudo. Então a gente parte do pressuposto que as pessoas precisam dessa inteligência, e com a tecnologia a gente consegue dar essa escala. Então não é à toa que a gente consegue atender o setor público, privado, o benefício corporativo, porque a gente tem essa tecnologia, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham essa inteligência que é ideal para todo mundo, e que no fim do dia a gente vê muito isso dentro dos nossos clientes. O Felipe citou o range aí de pessoas ultra ricas e pessoas mais simples que a gente consegue atender, Sim. mas no final do dia todo mundo precisa. Então, às vezes, o cara que tem um salário muito alto, ele nem sabe o que é o ITCMD. Então, ele tem uma questão sucessória muito latente, né? E a pessoa que está começando a carreira, ela está gastando muito com alguma coisa e ela precisa ter ali um direcionamento para falar, olha, suas contas estão com problema. Isso só na parte de orçamento, né? Depois a gente vai entrar um pouco na nossa metodologia, no que a gente faz. Mas então, no final do dia, todo mundo precisa. Isso dá um escopo para a gente gigantesco de pessoas que a gente pode atender. E assim, é com muito orgulho que a gente fala que a gente consegue e a gente tem muita entrega no final das contas. Ô PV, e eu queria saber a sua opinião sobre uma coisa. Eu entendo que eu não sei se a palavra certa é serviço, Certo. mas um pilar do trabalho de vocês é o Open Finance. Exato. Tem gente que critica, tem gente que elogia, que acha que é essencial. Boa. Como que vocês enxergam isso? Bom, o Open Finance, assim, só para... eu acho que é importante eu explicar o que é o Open Finance, né? Então, o Open Finance... a gente tem uma infra no Brasil que foi inserida no mercado para tentar democratizar os dados financeiros entre bancos e instituições financeiras, né? Sim. Então, por exemplo, eu posso, na minha conta, sei lá, do BTG, autorizar que os dados da minha conta do Itaú entrem para o BTG. Por que isso é importante? Porque o BTG pode olhar o que eu tenho no Itaú, pode olhar, às vezes, o salário, por exemplo, da pessoa cai no Itaú. Então, isso faz... Pode aumentar um crédito, aumentar um consequentemente. Ou então descobre que a pessoa tem vários investimentos ali, e aí, opa, tá na hora da gente ligar para esse cara e tentar fazer os investimentos, né? Só que, como que a gente trouxe isso para nossa plataforma, né? Então, o Open Finance, ele vai conseguir, na prática, por exemplo, para o Lulu, você ter a sua conta lá do Banco do Brasil, você tem o BTG, você tem a XP, Itaú, por aí vai, você conseguir centralizar todo mundo. Essa é a diferença. Então, por exemplo, no aplicativo do Itaú, você tem um controle lá, olha, você passou o cartão, tudo mais. Mas e o Pix que você recebeu na conta X? E a transferência que você fez na conta Y? Então, na nossa plataforma, a gente consegue abrir para todas as contas e dessa forma, imagina, todo dia você abrir a sua plataforma, que isso é o que a gente tem ali, e você conseguir olhar automaticamente todos esses dados são centralizados, então você não fica disperso, né? Tanto aplicativo, é tanta função, então é bom a gente centralizar, porque você não precisa ficar abrindo diversos aplicativos, é só você abrir lá, você vai ter tudo consolidado, você vai poder ver questões de extrato, transferências, compras no cartão de crédito. Então isso, para a pessoa virar e falar assim, Felipe, quanto você gastou de supermercado mês passado? Quantas pessoas será que, de 100 pessoas que a gente entrar na rua e perguntar, quantas sabem na vírgula quanto gastaram? É muito Eu chuto pouco, que 5. né? Então, o Open Finance, assim, e a gente é defensor do Open Finance, vai te possibilitar você falar assim, não, só um segundinho, aqui ó, eu gastei X com o supermercado, Y com a escola do meu filho, fiz tanto de Pix. Então, a gente consegue também dar esse controle financeiro de orçamento, né? Que é um dos pilares da nossa metodologia. Com certeza, complementar ele aqui. Falar do Open Finance, como que tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo, você pode fazer uma analogia, né? Ou uma metáfora. Se você imaginar que você caiu, quebrou a perna. E você precisa saber como que quebrou aquela perna, onde que está quebrado e o que precisa fazer. Você precisa fazer uma ressonância magnética. Para fazer a ressonância magnética, você tem que se expor à radiação, concorda? Sim. Não é algo que você queria, mas para você controlar tudo, vai ter que se expor.
O Open É Finance necessário, é né? necessário. O Open Finance, em certas questões, ele é necessário. Igual o cara não consegue aumentar o limite do cartão de crédito dele, ele precisa liberar o Open Finance, que aí em outro banco que ele tem uma maior movimentação vai refletir. Só que dentro da ordem consultoria, Lulu, não tem problema algum. Por quê? Como que nós não somos conflitantes com nenhuma instituição, ele só vai ter uma forma nova de visualizar compilado integralmente seus investimentos, seus gastos, pontos de se observar. Então, vai ser uma ferramenta maravilhosa e de ajuda para ele atingir o controle financeiro, que depois, se ele quiser cancelar o Open Finance, é a coisa mais simples do mundo. Mas ela não traz malefício algum, tendo em vista com instituições sólidas. E só um pontinho para complementar, quando você autoriza, por exemplo, um banco X a ter os dados do seu banco Y, logicamente o banco X tem um interesse com aqueles dados. Nós, como a gente, pelo menos até o presente momento, a gente não bancarizou, a gente não tem banco nem nada, isso é só benefício pro cliente, porque ali é a área dele. Ali ele pode conectar a instituição que ele quer, que ele deseja, que ele quer controlar. Então, para a gente, não muda nada. Sim. A gente não muda nada. Quer conectar 5 contas? Conecta lá, tá para você. Aqui você vai ter tudo controlado, 100% das suas faturas e tudo mais. Então, assim, para a gente não é um problema ter esse tipo de ferramenta ali dentro. Sim. PV, e a gente falando sobre Open Finance, Felipe, eu entendo que o business de vocês gira por uma visão de 360 graus na vida financeira da pessoa que está ali com vocês. Em termos práticos, hoje, vamos supor, assim, eu sou uma pessoa, hoje eu quero mudar de vida financeira. Eu quero parar de improvisar para ter uma consultoria profissional. Qual que é o impacto real, direto, que eu vou sentir nesse primeiro momento? Quando eu contrato a ordem, por exemplo, que vai me dar uma assessoria 360 graus. Essa é uma excelente pergunta, porque esse é um dos nossos diferenciais. Por quê? Nosso business não está voltado apenas à venda de produtos financeiros, né? Porque quando uma pessoa... a parte financeira ela é muito maior do que só investimentos. Tá? As pessoas têm que investir, têm que rentabilizar, colocar o dinheiro para trabalhar pelas pessoas e toda essa história toda, isso é muito importante. Mas e o que você faz com o dinheiro que entra, da onde vem esse dinheiro, questões de fisco, como você paga seus impostos, suas proteções financeiras, como é que tá em relação a seguros e tudo mais, como é que tá suas metas de vida, como é que tá seu planejamento sucessório. Então, o 360 que a gente faz é realmente entrar muito nos dados da pessoa. O primeiro passo... Forma muito personalizada, muito personalizada, exatamente. Entendi. O primeiro passo do cliente que entra na ordem é passar pela nossa triagem. Perfeito. E na triagem a gente quer mesmo saber, assim, se você tem uma tia na Destrincha Bahia, tudo. se você manda uma grana para ajudar para ela, se você tem uma pessoa na sua família que tem algum problema físico, algo do tipo, porque a gente realmente quer entender. É muito simples virar e falar assim, olha, tem um CDB, e a gente já viu que tem uns probleminhas aí rolando com o CDB, né? É muito simples você virar e falar assim, beleza, é um CDB legal, tá, mas e da onde que vem o dinheiro? Será que tem algum problema com esse dinheiro? Você tem um problema no seu orçamento? Então, o primeiro impacto que o cliente vê na hora que ele entra na ordem é que quando ele começa a receber os nossos relatórios, entender, utilizar a nossa estrutura, ele fala, opa, essa galera tá me entendendo muito bem, né? Aí a gente gosta de fazer essas metáforas. É a mesma coisa você ir no médico e o médico fala, qual que é o seu nome? Meu nome é Paulo Vitor, tal, eu tenho tanto de altura, meu peso. Não, beleza, então você vai tomar esse remédio. Pô, mas o cara não sabe nada de mim, não sabe do meu histórico, não sabe da minha família, se tem alguma questão hereditária. Então,
o primeiro passo lá no começo foi assim, a gente precisa de dado, a gente precisa realmente entender o cliente para realmente dar esse posicionamento. E dados são o ouro da Exato, década, né? Exatamente. E assim, a gente cruza dados, a gente consegue, por exemplo, ver, olha, é importante para esse cara investir num CDB, mas o orçamento dele não permite ter um fluxo positivo de caixa no final do mês, porque ele acabou de fazer um consórcio e esse consórcio, a gente olha também para ver se o consórcio... Então, assim, é tudo, é um 360 mesmo. E tudo integrado, né? Nunca uma ação nossa vai mexer errado num resultado final. Exato, exatamente. Ou seja, seria o seguinte, a gente fornece um plano, né, de 12 meses ao final da consultoria, que a gente ou pode tocar com a pessoa se sente livre para fazer isso por ela mesma, mas nenhum plano sobrepõe alguma outra atitude. Então, não faria sentido falar para a pessoa, olha, vamos dar uma olhada nas suas apólices de seguro, porque elas estão desatualizadas, e você hoje em dia tem um novo risco, por exemplo, um médico que precisa de responsabilidade civil, por exemplo, acabou de formar. Então, esse tipo de coisa não pode sobrepor, por exemplo, a pessoa não ter um orçamento para fazer esse seguro. Então, assim, foi muito tempo desenvolvendo isso para a gente conseguir ter esse nível técnico tão profundo. Exatamente. Na analogia por analogia, engenheiro, então, se você imagina como se fosse um balde cheio de peneiras, né, que cada uma peneira ali ela tem uma equivalência de parar algumas coisas erradas ali no caminho, imagina que eficiência tributária, um pequeno ajuste, a pessoa deixa de um cara falando de salário de 5 mil reais, ele economiza anualmente 6, 7 mil reais. A gente está falando de 1/10 do salário dele. Então isso é muito importante. Um cara a gente já viu, médico de ganhar 80 mil, cirurgião, neurocirurgião, a gente fez um pequeno ajuste sobre... ele estava no Simples Nacional, não é nossa especialidade, mas a gente tem pessoas que trabalham... Consegue é legal dar o falar. apoio, dar o suporte. Para vocês entenderem, nós temos 10 pessoas, um time de 10 pessoas, que cada um é especialista em uma área. E a gente tem um especialista tributário lá dentro, que ele que faz e avalia, e não é que a pessoa vai fazer imposto de renda conosco. A gente vai ensinar, mostrar para ela que está errado aquilo que o contador dela está fazendo, levar para o contador dela entregar aquela resolução. Ou seja, de novo, a gente não está vendendo um serviço de contabilidade. Felipe, uma fala sua anterior que me marcou e me fez fazer um questionamento para vocês é o seguinte: você disse da independência bancária, fiduciária, de tudo. Esse caminho, ele é mais difícil para vocês. Por que optar pelo caminho mais difícil? Eu acho, assim, como empreendedor, que agora sou, e que amo isso, eu não vejo só a questão da dificuldade. A dificuldade, alguns enxergam, eu vejo oportunidade. Imagina que ali ninguém está minerando de uma maneira correta. E a gente vem com propósito e com conhecimento, é uma baita oportunidade para a gente se destacar e, de fato, revolucionar grande parte dessas pessoas que não tinham acesso a conhecimento, estratégia e planejamento financeiro a partir de agora terem. Porque imagina o seguinte, Lulu, a gente atende a pessoa física direta, a gente atende o servidor da prefeitura, a gente atende o funcionário CLT de uma empresa, a gente atende o funcionário contratado, a gente atende todas as pessoas. E todas elas, de uma maneira personalizada, vão sair dali tendo um passo a passo, fora com a consultoria, né? Que a gente vai, no mínimo, a gente atende com 3 reuniões ali aquela pessoa, fora a disposição. E vocês têm uma plataforma também, né? Sim. De vocês, que eu cheguei a visualizar. Temos plataforma própria. Exatamente, que créditos ao Paulo Vitor aqui, que foi uma baita plataforma, ele que desenvolveu essa plataforma. E imagina o seguinte, lá tem um ponto que a pessoa tem exatamente em cronograma quanto ela vai demorar de tempo para resolver aquele problema,
quanto aquele problema após resolvido vai economizar anualmente, e qual a prioridade daquele problema a ser resolvido. E isso é uma coisa que você não escuta falar. Você escuta falar o cara, vou controlar seus gastos aqui no Excel. Vou controlar isso aqui. No final das contas, você passa um ano, gastou dinheiro mais uma vez com alguma coisa que te entregou um pouquinho no começo, depois virou uma sacola vazia. Aqui é do início ao fim, porque ele tem começo, de fato, que é a triagem, o 360, o meio, que é a ação que a gente vai começar a tomar com ele, e o fim, que na hora que ele finaliza a consultoria, a gente dá alta porque ele está apto ali para depois seguir sozinho, se ele aprendeu já conosco como que ele deve fazer. Porque imagina que a gente vai fazer uma faxina primeiro na casa e depois, de fato, ele vai só conservar aquilo limpo. E só um ponto para complementar, eu e o Felipe, a gente já trabalhou junto num escritório, que eu não vou citar qual a marca aqui, mas então a Tem gente um conseguiu, palpite. a gente, 2 letrinhas, mas enfim, a gente viu na prática como é feito, assim, distribuição de produtos, ela é comissionada, você tem outras formas de você monetizar isso dentro dos escritórios. A gente resolveu, e aí sendo muito claro quanto a isso, a gente resolveu ter um modelo de remuneração em que a pessoa ela paga para entrar na consultoria. Então, para a gente, depois que ela entra, não é indiferente passar ela para investimento X ou Y. Ou seja, ela paga por estratégia. Ou se ela quiser comprar um imóvel, né? Isso é uma coisa muito importante. Porque uma vez que fala assim, eu também estou numa consultoria de FII fixo, aí fala para o seu assessor, para o seu consultor, que você vai tirar o dinheiro para comprar um imóvel. Ele vai falar que não vale a pena. E nem sempre é esse caso, né? Às vezes vale de fato a pena. Então, pra gente que não trabalha sobre patrimônio da pessoa, a gente não tem um preço sobre o patrimônio da pessoa, a gente consegue, de novo, zerar esse conflito e otimizar de todas as formas essa aquisição desse imóvel, ajudar ele com crédito barato, ou se ele quiser gostar da ideia de consórcio, a gente vai fazer e chegar no caminho para ele adquirir aquele ativo. Então, assim, ele paga pela estratégia mesmo, ele paga porque ele confia na ordem que a gente vai entregar, e a gente demonstra isso de diversas formas, mas que a gente vai entregar a melhor versão financeira dele em um ano, no mínimo, né? Um ponto que é importante deixar claro, então, sim, dentro ao decorrer da consultoria, a gente pode ter, olha, você precisa fazer, trocar seu consórcio, ou algo do tipo, ou alguma parte de sucessão, ou fazer um aporte, mas pelo fato dele já ter nos remunerado para entrar, né? Então, para a gente é indiferente. Então, é lógico, a gente se sentia desconfortável na época que a gente tinha que oferecer produto X, porque esse, né, tem uma, como é que se diz? Tem uma semana do produto tal, que esse produto precisa ser o mais vendido. Opa, mas espera aí, como é que eu vou oferecer para um cara que eu nem conheço ele? Né? Eu só sei o nome, a idade, tá ali só assim. E o telefone. O telefone, não pode ser assim, sabe? Não, e o investimento, ele é só 1/10 das coisas importantes que nascem, né? Da fundação, o investimento é só o depois que tá tudo bem. Vou pôr meu boné aqui, se vocês me darem licença. Gente, por favor, eu já tô de boné, vamos todo mundo colocar o boné, por favor. Né? Que a propaganda é a alma do negócio, ordem consultoria ali. E, Lulu, é o seguinte, se você imaginar, Lulu, que o investimento ele é só o depois, a pessoa começa a ter noção do que é importante no começo. Por isso que é legal falar da ordem, que a gente é uma dos 12 pilares que a gente atua dentro da consultoria. O investimentos é um. A gente tem vários outros, a gente tem outros 11 para atuar. Vou falar uma comparação para você entender o poder do que é acumular o dinheiro versus o poder de sair de 110 para 115% CDI, né? Que você deve escutar muito falar, você que tem conhecimento grande, mas nem todo mundo conhece o que de fato significa isso. Mas vamos pensar o seguinte, uma pessoa, um trabalhador comum, consegue poupar 3.000 por mês durante 20 anos. Ele vai ter um acúmulo e aplica naquilo só no Tesouro Selic.
não inventa moda, não cai em CDB do Banco X lá, do Banco M, de 200% do CDI. Já a gente vai entrar nesse Banco M, viu? 200% CDI, pré-fixado de 20%, 140% CDI, 180%. E vendendo o sonho, você tem a possibilidade de acumular em 20 anos, só colocando no Tesouro Selic, 2 milhões e 500. Se você fala assim, eu vou trocar de assessor, meu assessor lá tá ruim, vou para um plano de consultoria, eles, no total anual, vai me aumentar 5%, 10% do CDI nesse período de 20 anos. Aí você vai fazer as contas, isso vai te aumentar a 1,5 milhão. Então, você vê que o poder do acúmulo do capital financeiro é muito mais importante do que a rentabilidade no longo prazo. Sim. E a gente sabe que o longo prazo, ele é protetor do resultado quando a pessoa é consistente. A gente sabe que no mercado financeiro são 3 pilares. Imagina aquele gráfico que tem um triângulo que nunca você consegue atingir a maior ponta em todos os triângulos. Se puxa muito por um lado, você tira do outro. É o tal do cobertor curto. O cara quer rentabilidade, liquidez, ele está tomando muito risco. O cara que é conservador e quer curto prazo, ele paga com rentabilidade. E aí ele paga com rentabilidade. Porque se ele quer curto prazo, liquidez diária, normalmente é 100% CDI que você encontra ou Selic. Agora o cara, ele tem a possibilidade de longo prazo, é conservador, você consegue otimizar, dar rentabilidade para ele, não sair fazendo loucura e ser coerente com uma estratégia de vida que a gente prega muito, que é a história do longo prazo. Não tem muito segredo, né? Em questão de financeiro, investimento, dinheiro, não nasce na árvore, então, assim, você tem que... Vamos lá. Só olhar o orçamento, só olhar o investimento. Básico. É básico. O que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer, é analisar também questões internas à vida da pessoa. Então, sim, vamos olhar o orçamento, sim, vamos olhar o investimento, mas a gente quer olhar o que você tem de seguros, olhar as apólices. A gente quer também entrar um lado mais pessoal e de família, que são metas de vida, né? Então, a gente quer, sim, entender se essa pessoa quer viajar, se essa pessoa quer pagar a faculdade do filho, se ela quer se formar, enfim. Então, é muito mais para realmente fazer milagre, né? A gente vê lá o investidor X que acumulou milhões de patrimônio, mas você vai ver, são anos fazendo tudo certinho, não desperdiçando dinheiro, sempre posicionado em ativos que não estão deixando ele para trás, né? Que a gente vê muita coisa assim no mercado, que as pessoas estão com preguiça de entender. Não, beleza, aprovo, tá aprovado, vamos fazer, esse consórcio é bom para mim. Por quê? Porque a pessoa que me vendeu falou que mas pô, a pessoa tá te vendendo, né? Lógico que ela vai falar que é bom, né? Então, assim, é um pouco desse tom de ironia que a gente tenta levar para os nossos clientes mesmo. Vamos um pouquinho, até mostrar um pouco de educação financeira. A gente tem isso também. Então é muito mais, né? A Ordem nasceu com esse objetivo, né? Vamos sim fazer o máximo possível para a gente entregar muita coisa para o cliente, para ele realmente falar assim, caramba, eu paguei barato nisso aqui, porque na primeira entrada que eu fiz dentro da plataforma, eu já achei 5 vezes mais o valor que eu paguei para estar aqui dentro. Porque tem aquela questão, né? Tem o passo a passo, mas mostrando quanto ele vai economizar ao executar aquilo. Então, assim, é um investimento de entre 10 para 20, que é a conta que a gente faz, principalmente para o servidor público. Então, a cada R$1 ali aplicado, a gente costuma devolver de 10 a 20 de retorno. Não é retorno financeiro de investimento, não. Não é pirâmide, não é nada. É só com ajustes. É no cálculo geral em relação à economia, tributos, eficiência, investimentos, plano algo real, né? Pragmático. Exato. A sucessão, hoje, meu pai não tem muito patrimônio. Mas quanto seu pai tem? Meu pai tem uma casa e tem um carro, quanto custa? 1 milhão. Tá, é um bom patrimônio. E aí, se ele falecer, quanto você acha que você vai pagar de TCMD, mais advogado, mais cartório? Você vai pagar mais ou menos 200 mil no total para isso.
Ou seja, o que ele construiu vai ser Jogando baixo, né? vai ser dilapidado em 200 mil, em 20%. É um preço muito alto. Isso daí a gente não consegue nem metrificar o custo de benefício, o retorno, o ROI de benefício disso, porque aí começa a ficar intangível, né? Uma vez que em 20 anos você acabou de ter filho, em 20 anos seu filho vai ter esse conhecimento e vai replicar por gerações e gerações, e isso vai virando uma epidemia positiva, que um contamina o outro. Aquela pessoa que não tem esse conhecimento básico financeiro, não tem uma noção de como administrar o próprio dinheiro, não tem sentido. Imagina, a gente nasce precisando de dinheiro, a gente morre precisando de dinheiro. E a gente Até pra morrer. E a gente não estuda sobre dinheiro. É louco, não é? Imagina, a gente aprende a trabalhar, aprende a fazer conta, aprende português, aprende inglês, aprende um tanto de coisa. Só que tudo isso, que no final das contas você precisa de uma moeda de troca para fazer tudo na sua vida e você não entende como gerir aquela moeda de troca. É muito doido. É óbvio, e às vezes o óbvio precisa ser dito, tanto é que a gente vive num país que 86% dos servidores públicos são tomadores de crédito, são devedores, né? Não que estão no vermelho. Aí a taxa de pessoas que são inadimplentes vai de 17% a 20%. Então, assim, não tem sentido você não ter um conhecimento sobre esse tema. Não fecha a conta. Não adianta só preocupar em ganhar. Se você tá tacando água num balde furado, ele nunca vai encher. Exato. E tem uma hora que a gente paga o preço. Exato. Paga o preço. E ainda entrando nessa questão, né, o Brasil, por ter uma insegurança fiscal, jurídica, então ter um time que está ali sempre à frente para entender quais são as novas diretrizes, qual é o melhor cenário para aquele cliente, isso é fundamental. Meninos, nós três temos parte de uma trajetória em comum, que trabalhamos em empresas do Grupo Itaú. A minha, inclusive, é pioneira sobre inteligência artificial, que é um tema que o PV adora, que eu também adoro. Poderia falar horas sobre isso. Mas eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês. Um vai falar uma coisa e o outro vai falar outra. Por exemplo, hoje o Brasil tem a segunda maior taxa de juros do mundo. Se eu não me engano, está em 15,75%? Não, 15, né? 15. 15, Teve a redondo? reunião do Copom ontem, permaneceu em 15. Então, um vai falar porque é bom e o outro vai falar porque é ruim. Em 1 minuto. Alta taxa. Tá. Você quer falar porque é bom Qualquer ou porque é um ruim? pra mim. Tá, eu vou falar porque é ruim, então. Vamos lá, vou tentar ser o mais didático possível. Uma taxa de juros alta, ela vai frear investimentos no setor privado. Por quê? Porque a taxa de juros é o custo do dinheiro, né? Então, eu posso, sei lá, ter uma padaria, por exemplo, e quero expandir minha padaria. Eu tenho 2 opções. Ou eu vou continuar tendo a mesma infraestrutura e eu vou pegar esse dinheiro e vou alocar num CDB de 15%, né? Ou eu vou sair para a rua, ter que contratar pessoas, contratar uma construtora. E aí, quando eu faço um estudo de viabilidade de projetos, se esse projeto não me retornar mais do que 15%, não é viável fazer esse projeto, né? Então, é uma conta básica. Uma Vale da Vida quer fazer uma expansão. Aí ela coloca no papel, traz pessoas capacitadas para fazer essa viabilidade de projeto e ela acaba falando, olha gente, para a gente captar esse dinheiro vai ter um custo X, para fazer esse projeto vai ter um custo Y, um CAPEX, né, no caso. Então, com o minério em média a esse valor, eu vou ter um retorno de 18%. Aí o pessoal fala, mas espera aí, tá, 18%, se a gente não fizer nada, zero de risco, eu tenho 15%. Né? Então, uma taxa de juros alta vai bater, entre outras questões, é difícil para o empresário. Então, vai barrar investimentos. Esse é o principal ponto que eu vejo negativo de uma taxa de juros alta. E lembrando, taxa de juros alta no Brasil também é o juros real, que é quando você desconta da inflação. Ou seja, até isso é bom para investidores que trazem dinheiro para cá, porque a inflação também é um pouco alta, mas os juros é tão alto que o juros real continua sendo um dos maiores do
do mundo. Agora, Felipe, uma por que grande que é vantagem. bom a taxa de juros alta em termos principalmente de investimentos? Tipo, sei lá, um IPCA, essas coisas assim. Boa. A taxa de juros alta, ela é boa para pessoa que ela juntou um capital e ela não preocupa em tomar crédito para nada e ela não é uma tomadora de risco, ela aproveita a renda fixa para fazer o patrimônio dela render maravilhosamente bem. Porque você tem 15%, como o Paulo Vitor falou, de taxa da Selic, para você investir em algo para valer a pena, você tem que fazer a conta do ativo livre de risco. Porque sem risco algum, né, que a gente fala que o risco soberano, que é o risco do país, você tem 15%. Agora, se você vai adicionar um risco para ganhar 2, 3%, 5% a mais por ano, é mais difícil a pessoa tomar esse risco. Agora, os pontos positivos. Investimento no estrangeiro vem para o Brasil, fundos institucionais vêm de fora para o Brasil aplicar em títulos de renda fixa aqui. Então, ou seja, a gente tem uma melhora da relação cambial, Fluxo costuma, positivo, né? costuma cair um pouco o dólar, é um movimento normal de se acontecer, porque estão comprando real, oferta e demanda. Você tem uma possibilidade grande de acumular patrimônio e rentabilizar o seu patrimônio, de novo, sem risco. Eu não vejo mais tantos benefícios, eu vejo mais malefícios Do que para a benefício. economia, porque você trava, você desestimula a iniciativa privada, que é ela que é fonte de riqueza no final do dia, né? Você trava a pessoa que tem aquele ímpeto de empreender, porque ela vê que se ela tomar uma taxa, um empréstimo para empreender, onde que a taxa de juros vai estar gigante, o retorno dela não é grande, ela vai tomar um risco muito além do que ela sabe que está tomando ou do que ela deseja tomar. Meninos, eu tenho uma visão, me corrijam se eu estiver errado. A gente tá aqui para aprender, errar e fazer tudo junto. Eu entendo que taxa de juros é política monetária de controle de inflação. Essa visão, ela é correta ou ela é errada? Ela é correta, mas não só. Tá? Um dos mecanismos, e não era para ser o mais eficiente, é a questão da taxa de juros para pagar o estímulo ao consumo. Você tem inflação de produtos, inflação de serviço. O Brasil, tradicionalmente, é um país de inflação de produtos, tá? E você ter esse Quando você fala produto, é tipo comércio? produto de comércio, camiseta, carro, Comércio e varejo. tijolo, Perfeito. tudo isso. Aí serviço é do tipo, quanto que eu vou pagar para um piscineiro limpar minha piscina? Sim. Quanto que eu vou pagar para um secretário? E aí, esses aí, no Brasil não era comum ter uma inflação tão grande, que agora veio subindo, principalmente da pandemia para cá. Mas assim, a política monetária, ela no final do dia, a taxa de juros, ela é a concorrência entre você com o governo para tomar dinheiro dos lugares. Porque imagina, se o governo, que é o órgão mais seguro que tem, ele tá pegando empréstimo a 15, imagina para você pegar no banco o empréstimo. Você tem um risco de calote 1000 vezes maior do que do governo. Todo país tem questões de política fiscal e monetária. No caso da Selic, a gente está falando da política monetária. Você perguntou se ela está diretamente relacionada à questão de controle de inflação. Tá, porque imagina, ela é os juros básicos da economia, né? Então, até eu, por exemplo, pessoa física, se eu quero comprar um apartamento e quero financiar, se a Selic está mais alta, para mim, vai ser mais difícil pegar um crédito com juros baixos. Então, se eu não pego esse dinheiro, se eu reduzo a quantidade de dinheiro na No economia mercado, em no geral, crédito, isso né? é um balde de água fria nos investimentos, então as pessoas ficam mais contidas, têm menos dinheiro. Aí se eu tenho uma política fiscal contracionista, ou seja, eu aumento o fisco, eu aumento os impostos, eu também tiro o dinheiro das pessoas, abaixo a quantidade. Então, é uma coisa que o governo fica a todo momento, levanta juros, abaixa juros, levanta Selic, abaixa Selic. No final das contas, todo esse movimento é sim para conter a inflação.
Uma coisa que eu acho positiva é a independência do Banco Central, né? É. Graças a Deus, isso Em é uma. tese, né? Na teoria. É. Assim, eu acho que nos últimos anos ele se mostrou independente. Por exemplo, o Campos Neto pegou um tempo de governo Lula, foi indicado pelo Bolsonaro, como era mandato, né? Conseguiu seguir ele da forma que precisava. E eu sou um apaixonado na tese, assim, na temática de economia monetária. PV, você falou muito e explicou isso muito bem, o quanto a taxa de juros alta reduz o crédito e afeta principalmente as pessoas Sim. no momento de consumir. O Bacen, o Banco Central do Brasil, dispõe de um dispositivo que é chamado de redesconto. Que vocês conhecem? Sim, taxa de redesconto. Exatamente. Que, assim, explicando para quem está em casa, quando a gente precisa de um empréstimo, a gente recorre a uma financeira, ao banco, mas vocês já pararam para pensar a quem os bancos recorrem quando eles precisam de algum ajuste de caixa, algum estímulo de crédito? Então, eles recorrem ao Banco Central do Brasil. Existe uma taxa de redesconto e essa taxa dita, se ela está alta, passa uma mensagem para os bancos que é o seguinte: segura o crédito, segura a oferta. Vamos segurar, não vamos pôr dinheiro na economia. Se ela tá baixa, a mensagem é: bora injetar dinheiro na economia, bora fazer o trem acontecer. Sim. Mediante tudo isso, olhando o contexto Brasil, vocês acham que hoje a gente vive uma economia acelerada, desacelerada, neutra ou sei lá? Eu acho que a níveis históricos de Selic tende a ser um movimento de contracionista. Ou Só o seja, governo Dilma, né, que teve uma Selic dessa. sim, a gente viu no governo do Bolsonaro uma Selic, se não me falha a memória, que chegou em 2%, né? Que a gente viu, inclusive, bolsa muito para cima, vários IPOs, né? Que é o melhor momento, que tá todo mundo assim. Porque imagina, eu sou investidor institucional. Se eu estou investindo a 15%, eu estou bem, eu estou tranquilo. E na hora que a Selic cai a 2%, então eu preciso, não, peraí, eu não quero 2%, eu preciso achar outra forma de rentabilizar mais. Aí por isso que tem essa questão bem básica de que juros para cima, bolsa para baixo, juros para baixo, bolsa para cima. Mas voltando, então eu acho que esse momento é um pouco único no país que a gente vive agora, porque a Selic sim está muito alta, mas a bolsa, se não me engano, nos últimos 6 meses só está para cima. Várias coisas influenciam. Isso é pelo governo ou pelo mercado? Eu acho que, pode falar a verdade, na minha opinião, nunca é só pelo governo. O mercado influencia muito. O Brasil vamos dizer assim, uma grande fazenda, né? Porque tem muita commodity agrícola, tem óleo para caramba, né? No caso, Petrobras, essas coisas. Tem minério de ferro, né? Muita coisa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Independente do governo, e eu acho que isso é até um posicionamento que é interessante o cidadão ter isso, não se preocupar tanto com o governo, porque se o minério de ferro vai bem, se o petróleo está bem, o Brasil, querendo ou não, ele vai se sair bem, né? Porque grande parte dos impostos, grande parte das exportações do nosso país vem disso. Então, o momento ele é muito bom. Você perguntou se era por conta do mercado. Eu acho que sim, o dólar está enfraquecendo um pouco. A gente vê muitas políticas ali nos Estados Unidos que estão enfraquecendo o dólar, entre diversos fatores. Então, o Brasil está no momento que sim, a Selic está muito alta perante a média histórica, só que a bolsa também está muito para cima, e isso também está trazendo isso é bom então, né? Isso é bom. Então é um momento único. Agora, a gente já deixa isso claro, assim, a pessoa aventureira entrar na bolsa agora, peraí, vai com calma, né? A hora boa de entrar na bolsa é quando todo mundo fala que tá ruim, que não tá legal, que, nossa, isso aqui não funciona. Então, acho que, na minha opinião, é essa. Selic tá níveis altos,
mas a bolsa tá andando, o país de certa Essa forma tá fala indo. que você fez agora me lembrou um comentário de um amigo na época da crise da Americanas. Ele falou Uhum. assim: Lulu, agora é hora da gente comprar a ação da Americanas e ó. Então, não, isso Isso faz sentido ou é faz, não. falácia, loucura? Olha, na época Loucura, loucura, loucura. na época da Americanas, eu trabalhava numa consultoria e eu lembro que no dia 12 de janeiro de 2023, que foi o fato relevante lá, que encontraram um rombo de 15 bilhões. Quase 20, depois cobriu-se 40, né? Exato. Aí ela ficou lá umas 3 horas em leilão para abrir, abriu tava 12, abriu a 4, chegou a 70 centavos. O escritório inteirinho falava: vamos comprar, é hora de comprar. Gente, isso é loucura, não façam isso. Eu acho que o mercado do varejo, principalmente Americanas, Magazine Luiza, traz um histórico, Via Varejo, traz um histórico trágico no longo prazo. Nenhuma sobressaiu, é tipo as aéreas da vida. E agora sobre a questão que você perguntou em relação, eu até anotei aqui, ó, na minha opinião, é a desaceleração gradual. Por que gradual? Porque em 2025 a gente teve um aquecimento muito também por conta desses dinheiros que estão vindo. É porque a bolsa, imagina, o investidor institucional, a moeda base dele é o dólar. Sim. E o Brasil, querendo ou não, a gente está com uma moeda muito desvalorizada. Ela veio dando uma melhora, mas segue a 5,40 o dólar. Pô, tá aí, não tá? 5,40. É um pouquinho mais baixo, mas Tá. esse range. Tá na margem. Tá na margem. Agora imagina quando você vem comprar uma bolsa brasileira, você tem que fazer cálculo dessas empresas em dólar, né? Quanto que vale a Petrobras? Quanto que vale a Vale? Né? Que são empresas exportadoras, são empresas que têm o seu ativo, a sua matéria-prima, a sua commodity cotada em dólar, né? No caso do minério de ferro lá em Dalian, no caso do petróleo, o Brent. E você vê que tá muito barato essas empresas. Os bancos do Brasil são exemplo para o mundo de como ganhar dinheiro. Sim. Né? A gente sabe, a gente tinha o banqueiro, pessoa física mais rico do mundo, era o Joseph Safra. Se eu não me engano, isso foi em 2018, 2019. Ele segurou ali um tempo nesse cargo de primeiro lugar. E então a gente tem empresas E é sólidas. um banco que não tem ação listada, né? Justamente, né? Ela não precisa reportar resultado. Ela não precisa passar por grandes auditorias. Sim. E é um banco extremamente conservador, né? Ele não toma um risco maior. Só alta renda, inclusive. Hoje em dia tem o Safra, ele abriu, tá? Ele abriu, expandiu mais assim o nicho. Isso. O Safra digital e o Safra... Tem o Safra... que eu esqueci o nome, que é para escritório autônomo. Então O Safra Invest. Safra Invest, ele dá acesso a todo público assim que tem dinheiro ali para investir. E é uma casa tradicional, muito boa, só que a essência do Safra tá no alta renda. Na alta renda, Tá exatamente. lá dentro. Ô Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Me explica um pensamento. É muito comum as pessoas dizerem: é uma questão de tempo para o Magazine Luiza quebrar. Por quê? Se continuar com a taxa de juros desse tamanho, você estimula essas empresas a quebrarem. Porque quem vai fazer o tal do crediário, quem vai fazer aquele parcelado, o preço das coisas, o dólar alto, você impacta tudo nisso, né, nessas empresas. Eu não sei muito bem falar, para ser bem sincero, eu já tive posição em Magazine Luiza, perdi dinheiro em Magazine Luiza, foi uma escola em relação a entrar no setor de varejo, porque ele é instável, ele te entrega, mas ele te toma. É tipo uma casa de apostas, assim. Tem um período, o Magazine Luiza foi o maior case de alta, de crescimento, de valorização do Brasil, né? Ela era a gente chamava de penny stock, né? Que é aquelas ações que não vale nada, small cap. E depois ela subiu, que ela teve que fazer o tal do split, que é quando uma ação tá tão caro que eles dividem o papel em 2 ou em 3 e vai ficando mais barato para a pessoa conseguir comprar o lote de ação. E
o que acontece? Eu admiro algumas políticas sobre algumas coisas sobre a gestão do Magazine Luiza, outras eu tenho algumas ressalvas, mas eu acho assim, se até o Ricardo Eletro, que na época que era só mais a propaganda ali via televisão, ele ainda conseguiu quebrar naquela época, quebrar que eu digo assim, foi forçado a venda, teve Sim. aquelas questões. Imagina um Magazine Luiza com tanto de concorrente que está em cima, com a descredibilidade que aconteceu, a questão da política no Do Brasil, setor, do inclusive, setor, né? muito rápido. E você tem um envolvimento no nome em relação à política, e o Brasil, como que é um país hoje muito binário, é A ou B, não tem muito um lado C, você joga contra um público que, querendo ou não, o Brasil é 49 com 49,2% ali de dúvida. Então, você acaba tirando pessoas que queiram comprar do seu lugar. Eu acho que, nesse caso, tem uma possibilidade, sim, de fechar muita loja, mas de quebra eu acredito que só declara falência uma empresa desse tamanho se, não sei, tiver algum erro muito grande nas contas e ela quer abrir recuperação judicial para ter folga. Eu vejo uma aposta deles, assim, como observador que sou, muito grande no e-commerce. Isso é uma proposta que eu acredito ser muito assertiva. Por quê? E-commerce, a taxa de custo é muito mais baixa do que uma loja física, por Sim. exemplo. Sim. Meninos, estamos caminhando para o final e vamos à pergunta do momento. Vocês terão 1 minuto e 20 para responder. Banco Master, o que aconteceu, o que é isso na prática? Em 1 minuto e 20. Começo falando aqui, gente, o Luiz bota tempo pra gente, né? Tipo aquela brincadeira do Faustão. Assisti muito Silvio Santos, gente. Eu sou fã dele. O cenário do Banco Master hoje é a cara do Brasil, que você vê pessoas defendendo a direita ou a esquerda, falando que um rouba, outro não, e você vê que tem envolvimento da direita, do centro e da esquerda, o que é muito triste. E eu acho que isso, como tudo na vida, a gente tem a oportunidade de fazer algo bom. Se com pressão pública a gente fortalecer e ir atrás de isso ser resolvido, a galera levantar a mão e correr atrás para isso ser resolvido, vai cair muita podridão lá dentro e muita gente que foi prejudicada vai, pelo menos, se sentir justiçado. Por conta que, imagina você aplicar 1 milhão, seu dinheiro inteiro da vida, num CDB lá e você receber 250 mil de volta, porque é o teto do FGC. E quantas pessoas não foram prejudicadas? Você tem previdências no Rio de Janeiro, que se eu não me engano foram 48 bilhões, não sei se foi do Rio de Janeiro ou da Bahia, direcionada a títulos. A Rio Prev. Que é Sim. assim, você tá tirando dinheiro da classe mais baixa que tem. E um cara que tinha um padrão de consumo de cartão de crédito, se eu não me engano, de 2 milhões mês. Então, assim, é o ridículo que a gente está vivendo com, infelizmente, uma Suprema Corte que a gente sente cheiro de envolvimento lá dentro. O ministro não se declara impedido mediante N situações, né? N evidências. Assim, na minha opinião, isso daí... 2 pontos puxando sardinha para a ordem. Cliente nenhum nosso estava posicionado em Banco Master, nem CDB, nem nada. Vocês tinham ciência do risco que era aquilo ali. Todos tinham. Todos tinham ciência do risco. Não era normal você abrir o próprio aplicativo e ver lá assim, 110, 108, aí tem um lá de 150, assim, à toa. Não era à toa. Todo mundo sentia que tinha alguma coisa errada ali. Risco-retorno, relação risco-retorno. Só para complementar, e mesmo que tivesse, eu acho que a gente tem Banco Central e CVM. Eu vi hoje, tá? Tô só replicando o investidor Sardinha, que é um cara que eu acho muito inteligente, ele falando, poxa, mas por que a gente vai criticar instituição como BTG, XP e Nubank, que foram chamados para prestar conta, sendo que a gente tem Bacen e CVM,
que poderia ter falado, não, isso não tá certo, tem alguma coisa de errado aqui. Então, assim, eu acho que começa lá no alto escalão para depois jogar a culpa num pequeno assessor que tá ali tentando fazer o seu melhor às Um vezes. pobre coitado. Tanta instituição, né, na prática seria tudo muito bem feito para coibir, para ter o controle, para fazer análise, só que, igual o Felipe falou, na prática tinham várias instituições, o Brasil tem muitas instituições, tem PGR, tem TCU, tem muita coisa, tem muito órgão que é criado para ter essa diretriz. Somente para regular, né? Órgão Regulatórios. normativo, órgão executivo e não sei o quê, e na prática a gente vê isso acontecer. E como o Felipe falou, e eu acredito, assim, acho que coisas ruins na vida são necessárias para que uma atitude boa seja tomada para aquilo que não aconteça mais. Então eu também torço para que, né, enfim, seja a população, seja os políticos em geral, façam alguma coisa que realmente a gente veja que tem algo legal e diferente acontecendo. Porque, no geral, é muito coisa combinada, a gente sabe que lá em cima tá todo mundo amarrado com todo mundo e sempre dá um jeitinho. As próprias instituições permitem esse tipo de contato para fazer com que essa atitude não saia na mídia. Então, assim, é ruim e espero que mude alguma coisa nesse sentido. E a gente tem uma ferramenta maravilhosa que vai ser disponível agora, né? Que são as eleições. Então, eu acho que não adianta a gente reclamar e não fazer a tarefa de casa escolhendo bem em quem vai votar. Claramente, se alinhe com a sua ideologia, mas puxa o histórico do partido, puxa o histórico da pessoa, porque seu voto é o responsável hoje de colocar a gente em situações como essa, de políticos, senadores permitirem até hoje, sem entrar em nenhuma recorrência, de alguma atitude, na verdade, alguma ação contra um Supremo que não está lá por eleição, está lá por escolha, e ali tem pessoas que nem são juízes concursados. Sim. Então, tem advogado, assim, não é partidário, isso é lógico, isso é ética. Perfeitamente. Como eu havia comentado antes, nós três passamos por um grande grupo, né? Vocês numa empresa, eu em outra. E O grupo do IT. O que eu escutava muito quando eu estava lá? Nós somos o maior banco da América Latina, o maior banco tradicional da América Latina. Com o passar do tempo, esse movimento foi passando para baixo. O que era a maior empresa da América Latina consolidada, hoje é a terceira. E para quem que ele perdeu espaço? Para o Nubank. O que o Nubank era? Uma fintech. Então, a regulação do Itaú, quando eu digo Itaú, eu estou citando assim, um banco tradicional. Para uma fintech é diferente. A regulação de fintechs, elas são mais frouxas, entre aspas. Recentemente, o Nubank precisou fazer um ajuste na sua categoria jurídica, se tornou um banco comercial de fato. Hoje é a maior empresa da América Latina e atrás está, em segundo lugar, Petrobras, em terceiro, Itaú. Como que vocês vislumbram o mercado futuro para esses bancos tradicionais, especialmente os privados? Porque eu tenho uma visão assim, que vai ser difícil para eles, com exceção da Caixa do Banco do Brasil. Por quê? Um é o banco do agro, o outro é o banco do social, e ambos são do governo. Agora, se a gente olha, Itaú, Santander, que são bancos privados, eles terão mais dificuldades de seguirem competitivos nesse cenário. Qual que é a visão de vocês? Eu tenho pontos positivos e negativos para falar disso. Primeiro, você vê a corrida do carro elétrico, iniciou, ficou gigantesco, até o momento que pessoas viram que o carro elétrico ainda não estava pronto no melhor modelo para se ter em vez de um carro a combustão.
Aí você teve a devolução de milhares de carros. Eu sei que teve essa companhia que devolveu não sei quantos mil carros da Tesla, porque mesmo sendo da Tesla, viram que não estava pronto e não estava sendo eficiente. Aham. Outra coisa, você viu a alta gigantesca da Nvidia, só que já pessoas estão especulando se de fato tá algo consolidado ou se é só um crescimento sem fundação. Sim. O que eu vejo do Nubank, na minha opinião, tá? Eu vi um estudo esses dias sobre os juros rotativos, que o Nubank falava que era um banco moderno, acessível e tudo mais. O rotativo mais alto, até do que do Itaú, que já tinha fama de ser um rotativo alto, era o do Nubank. E se é um banco popular, por que cobrar um tamanho juros desse? E tem aquelas contradições sobre a política interna, né, a gestão interna do Nubank com o CEO lá, onde que ele aumenta a rentabilidade dele, faz tiradas de dividendos às vezes absurdas para ele, e o banco nem estava lucrando ainda. Se você vai fazer um break-even sobre o lucro líquido do banco... Acho que ano passado foi o primeiro ano que lucrou, né? Tipo, foi coisa, se eu não me engano, de 50 milhões, é o primeiro lucro deles. Pelo preço que ele vale, tipo, teria que 200 anos Se eu não me engano, são 73 bi. de valor, né? É. Imagina, A última vez que eu olhei estava esse valor. eu acho que é muito superestimado. Eu acho que um banco igual o Itaú, gostando ou não, é um banco extremamente sólido, eficiente, tecnológico, que ele vem se renovando e atualizando da sua velocidade, que, entre outros bancões, é o mais rápido de todos. O Bradesco teve um problema na pandemia, onde que ele liberou bastante crédito para pessoas que não tinham score tão alto, e agora ela diminuiu essa questão. Teve uma consequência sobre isso. E o Itaú sempre parece que está um passo à frente dos bancos tradicionais. Agora, para ser sincero, levar a vida entre o Nubank e o Itaú, prefiro o Itaú. Tá? Tanto para ter como ação, porque você vê lá, se eu não me engano, o Itaú, eu não vou nem chutar aqui, mas em um trimestre ele lucrou não sei quantos bilhões. Lucro líquido. Lucro líquido. Teve recorde, né? No lucro, no último. E para que eu vou tomar risco para ganhar valorização de ação, em vez de eu ter certeza de uma empresa que já é lucrativa, grandemente lucrativa? Fora que dentro do Itaú você tem Itaúsa, você tem várias outras fontes de investimentos em grupos, né, em holdings, que pegam outras empresas. É um pouco daquela frase, né? Too big to fail. Não tem como. Até essa questão do primeiro lucro do Nubank, assim, grande parte das empresas de tecnologia disruptivas, elas precisam achar uma forma, uma estratégia de inserir no mercado. Então, uma dessas estratégias é sim abaixar fontes de receita para que as pessoas entrem. A gente vê aí, Sim. iFood fez isso, 99 está fazendo isso bastante em São Paulo também. Então, é legal. Fintech no Brasil tem mais de 4 mil, né? Virou um banco, Nubank, mas no começo era uma fintech. Era uma fintech, Então, assim, justamente. é o mercado. O Itaú não vai dar espaço, o que ele puder fazer para brecar esse avanço no Nubank, ele vai fazer. Agora, no fim do dia... Mas ele tá perdendo essa briga, ele tá perdendo. Ele tá perdendo, mas é aquela questão, assim, a gente, igual o Felipe falou da Nvidia, né, assim, até que ponto é especulativo, essa história de a empresa cai 10%, aí vem uma notícia, a empresa perdeu 45 bilhões de valor, ela não perdeu, ela não tinha 45 bilhões no caixa e no outro dia tá sem, o ativo, ele tem uma valorização, ele pode... Eu lembro uma notícia que, até puxando da Magazine Luiza, quando a Magazine Luiza comprou a KaBuM, e aí saiu várias notícias assim de que só o preço que a Magazine Luiza tinha pago na KaBuM, a valorização das ações no próximo dia, pagou a KaBuM. Só que aí todo mundo, nossa, tá vendo, o mercado é isso, o mercado é aquilo. Só que se você pegar esse dia da compra da KaBuM e quanto as ações estão hoje, deve ter caído mais de 80%. Então, acho sim que, né, em termos práticos, a ação tá
tá cara, passou o Itaú, só que o quanto disso é especulação, igual o próprio Felipe falou, os melhores investidores do mundo, Warren Buffett, Charlie Munger, essa galera sempre gostou de ativo real, ativo que dá lucro, né? Por isso que Ativo eles são seguro, fora de né? criptomoeda, esse tipo de coisa. Então, assim, se você realmente sabe de alguma coisa, como funciona, como dá lucro, e tem dado lucro, boa gestão, bom comitê e por aí vai, para que você vai se arriscar? Né? Para daqui a pouco a gente não sabe, às vezes daqui 2 anos, a Nvidia que subiu muito, a Tesla tem um PL, né, o preço sobre o lucro da ação de mais de 420 vezes, ou seja, você teria que esperar 420 anos para você retornar seu investimento em forma de lucro. Então, é um mercado que eu acho que ele é sedento, né? Ele quer a todo momento gerar lucro o mais rápido possível, e você tem essas distorções. Aí entram as pessoas que tentam operar em cima das distorções. Isso está muito caro, aí entra vendido. Nos Estados Unidos tem os famosos hedge funds lá, que eles fazem o que eles querem com moeda, juro, ação, e por aí vai. Então, assim, na minha opinião, será que o Itaú está enrascado? Não, acho que nem. Não acho nem- que, eu não acho que, eu também não acho que está. Eu só acho que não está conseguindo acompanhar a modernização do mercado monetário que, tipo, Nubank, C6, Banco Inter estão promovendo essa mudança no mercado monetário. Eu acho que não só o Itaú, o Bradesco, o Santander, Mas a eu vou Caixa, ter o BB, polêmica. o BTG consegue. Banco C6, por muitos anos, foi tipo o maior cash burn que tinha, né? Tanto é que ele foi vendido Custo da por... estratégia, exatamente. Acho que foi pro JP Morgan ou pro Morgan Stanley. Acho que foi JP Acho que Morgan. foi JP Morgan. Que ele foi vendido lá em fases. Eu moro pertinho da sede lá do C6 e eu ainda acho que eles capengam muito. O Nubank é um caso à parte e eu conheci o dono do Banco Inter, que é o Menin. Aí tinha um cara sensacional. Ele é mineiro? Ele é de Ele Belo Horizonte. de Belo Horizonte, né? Atleticano. Fanático. E dá pra sentir uma gestão mais sólida. Porque é um cara que veio da construção civil, dono da MRV. E agora você vê, no caso da Tesla, preço sobre lucro é absurdo. 420 vezes é infactível. Só que você tem um efeito, um fenômeno por trás, que é o Elon Musk, que qualquer momento ele pode lançar um carro voador ou um carro a água, combustão a água. Qualquer coisa. Então a galera compra a pessoa através da marca. Agora, na questão do Nubank, eu acho que já não tem esse fenômeno a pessoa. Tem a questão do que ela pode entregar. A marca é muito forte. A marca é muito forte. A marca é muito forte. Mas você acha que a Junqueira é Cristina ou Cristiana? Eu não lembro a Junqueira. Você acha que ela não consegue personificar isso, por exemplo? Ela é muito boa, mas só que ela não é a CEO. Então aí a gente tem que ver se faz a troca da cadeira, se o cara vai pro conselho, sai como CEO, traz uma novamente. Que pra mim aquela mulher é genial. Ela é com certeza genial. absoluta. A gente não tá falando das coisas gigantescas que o Nubank construiu. O que eu tô falando é se de fato ela vale o que vale, se o valor dela tá dentro do preço e se eu arriscaria mais nela do que no Itaú. Posso estar errado, a gente sabe que o mundo é feito de inovações. Tem até um vídeo do Bill Gates lá brincando, quando ele estava sendo entrevistado, falou assim, pô, mas qual que vai ser o grande diferencial do computador? Ah, você vai poder fazer conta, tem calculadora. Ah, você vai poder ler jornal. Ah, mas é só você pegar o jornal físico, que é até um vídeo engraçado, aí você viu o que o cara fez com o computador. Algumas coisas não precisam de lógica no momento imediato. Hoje eu não estou conseguindo ver essa grande... expansão gigantesca, onde que vai fazer um preço sobre lucro viável num banco, no Nubank da vida. Mas pode ser que aconteça. Por isso que no fim do dia, a questão, a gente está tocando só na parte de investimento, né? É realmente muito amplo, né? Porque a gente está falando de
de custo, aí tem lucro, aí tem valor intrínseco, aí tem uma pessoa, aí tem a marca, tem o marketing, tem a relação, tem o produto, tem o serviço. Sustentabilidade, Então, né? Tem, como é que chama, gente? ESG. ESG. Não, agora já cortaram. Super em Já não alta. Na verdade, a ESG ficou em alta quando a BlackRock mirou o Uhum. canhão para esse tipo de sustentabilidade. Todo mundo virou e começou a trabalhar isso. Só a que própria B3, né, que criou. a própria XP, ela falou É. que teria 50% de funcionários mulheres e ela deu step back e hoje não tem mais esse projeto lá dentro. Foi anunciado isso numa época. E não critico nada em relação às pessoas que deram step back a questões de sustentabilidade no ESG. Mas onde que esses grandes fundos, esses grandes institucionais como BlackRock mirar, vai ser o que vai ser sucesso. É. Se eles falarem que agora é a questão de nanotecnologia que eles vão investir, vão surgir Chip milhares. da Tailândia. Chip da Tailândia. Eles têm mais de 2, 3 trilhões de dólares sobre gestão, né? Então, assim, aonde esse pessoal mira o canhão, Nove Aonde que vai trilhões, dar 9 certo. trilhões. Tem né? mais dinheiro em valor dentro do É. BlackRock do que nota impressa no mundo. É. E até no Brasil, se você for olhar, por exemplo, se não me engano, a Vibra, você olha lá os acionistas, 5% da Vibra é da BlackRock. Então eles têm investimentos no mundo inteiro. Extremamente diversificados. Maior fabricante de ETF no mundo. Também, exato. É, Bom, meninos, chegamos ao fim e aqui no Pod Que Papo é Esse a gente tem um costume. Quando a gente vai encerrar com o nosso convidado ou convidados, a gente pede que eles deixem uma mensagem final para quem está nos assistindo e possivelmente escutando. Então vou pedir para vocês que olhem para suas respectivas câmeras e deixem uma mensagem para quem está do outro lado. Quer começar? pode começar. Eu queria dizer que, bom, eu acredito que essa área financeira ela é muito interessante. Muitas pessoas começam a escutar e se interessam. É bom de conversar com a família, é bom de conversar com... Isso começando, né? Mas, no geral, tentem procurar uma empresa séria, com responsabilidade, com trabalho duro e que quer realmente ajudar e fazer uma diferença na sociedade. Então, convido vocês que estão nos assistindo para conhecer a Ordem. Tem o nosso site, tem o nosso Instagram. Eu e o Felipe, a gente é muito aberto também com quem manda mensagem pra gente. Então eu deixo esse recado, assim, como de coração para conhecerem a Ordem e, quem sabe, virar cliente e ser feliz. Viver uma experiência, né? Viver Uma uma inteligência experiência, financeira, né? Exato. Com apoio. Felipe, diz aí, a palavra é sua. Eu, como sou fã do meu sócio, acho que é assim que funciona uma sociedade. Quando ambos se admiram, eu vou seguir na linha dele, só que eu vou jogar um pouco mais para o lado político e um pouco mais para instituições. Eu acho que a transformação começa dentro de nós, para a gente jogar isso para o mundo externo, né? O não furar a fila, o não passar alguém para trás, começa conosco, a gente replica isso no voto, pensando no longo prazo. E agora, na questão da nossa empresa, é imaginar o seguinte: hoje você tem N tipos de benefício, só que nenhum exatamente dentro do financeiro. Você que tem empresa, que tem negócios, que tem 10, 15, 20 funcionários, a gente sabe que o financeiro impacta na vida social, produtividade, no psicológico da pessoa. Total. Então, se você quer no pessoal, diminui turnover, você tem N possibilidades gigantescas para longo prazo com um funcionário, um colaborador. Pense muito bem em adicionar esse tipo de benefício para ele se estabilizar aí dentro. Boa. É isso. Tem que vender o peixe sempre no final, é a ideia, né não? Com certeza. O boné tá da cabeça não é à toa, mas muito obrigado, Lulu. E agradecer ao Lulu, com certeza, por esse Obrigado, papo. gente. Eu e o Felipe, só para deixar claro, a gente veio até com esse intuito mesmo de responder pelo que veio na cabeça mesmo. Acho que fica mais natural, e agradecer porque as perguntas foram excelentes, o papo foi muito agradável. É isso. Eu agradeço vocês, a disponibilidade. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Vieram de São Paulo para esse papo, então
Tô muito honrado de ter você, Felipe, você, PV. Esse pod tá de portas abertas para vocês. Sempre que quiserem, voltem. E esse foi o pod Que Papo é Esse com a Ordem Consultoria Financeira, com Felipe Maluf e Paulo Vitor. Até o próximo papo.